Sou coordenador de operações de cemitério ou você pode me chamar de gerente de cemitério. Parte do meu trabalho é sentar com convidados e familiares do falecido para organizar funerais, facilitar as vendas de terrenos, etc. Homem de 30 e poucos anos chamado Antônio, um homem muito espiritual, uma vez sentou-se comigo comprar um terreno para seu pai doente que estava sob cuidados paliativos. Antônio era um homem hispânico com uma personalidade muito sotaque forte e vi em seus olhos ele. Era um homem muito carinhoso que ele me mostrou fotos de seu pai que também parece como um homem muito doce, muito jovem para ser tirado de sua família, mas infelizmente chegou a hora do homem naquela mesma semana e Antônio combinou. O funeral de seu pai no cemitério foi um dia de muita tempestade. Dia do funeral que se pensa ser um sinal de boa sorte. O cortejo fúnebre parou na frente do prédio da recepção. Brevemente eu saí sob o toldo da frente do prédio e vi Antônio no carro atrás do carro funerário. Acenamos para cada um outro. Devido ao tempo voltei para dentro até que a procissão estivesse pronta para prossiga para o cemitério. Entrei em uma das caminhonetes do cemitério. Caminhões e acompanharam a procissão até a parada final, onde eu ficaria. Meu guarda-chuva supervisionando. Como parte do meu trabalho é garantir que os serviços funerários funcionem suavemente. Depois do funeral eu dei algumas voltas o lugar no caminhão só para vistoriar a área, como fiz pelo menos algumas vezes por dia. Eu tinha muita papelada para cuidar. E ainda por cima tive que fechar o cemitério naquela noite, então um pouco mais tarde eu voltei para minha mesa e cuidei. O cemitério fecha às 5h30, então assim que quando começou a escurecer eu dirigi por aí o lugar mais uma vez para garantir que todos os visitantes haviam saído e depois foram até o portão da frente para fechá-lo. Era relativamente quente no início de março, os dias ainda estavam no lado mais curto, então por horário de fechamento em um dia normal, seria já está ficando mais escuro, mas sobre isso dia tempestuoso já parecia. Era noite. Eu estava voltando para o meu escritório quando pensei ter visto alguém andando apressadamente por uma das ruas de Lápides antes de virar atrás de uma cerca viva e desaparecendo de vista. Eu apitei meu buzina para que eles conheçam o lugar. Estava fechado, mas por incrível que pareça eu não vê-los novamente. Peguei meu guarda-chuva e corri para a chuva naquela direção. Eu virei. Além da sebe ele se virou e olhou abaixo esta longa fileira de lápides em um lado e sebes do outro. Eu não vi ninguém. Olhei em volta a chuva por uns sólidos 20 minutos, mas eventualmente eu tive que desistir. Voltei para o escritório e navegou pelas imagens do CCTV, nenhuma delas captou qualquer movimento incomum. Mesmo que fosse um pouco mais difícil de ver muito por causa da tempestade, foi também está escuro lá fora. Agora tentei realizar multitarefas de olho à câmera enquanto termino alguns dos meus papelada. Quando ouvi a porta da frente à sala de visitação se fechou, eu pulei da minha cadeira e gritei olá. Meu primeiro pensamento foi que era a mesma pessoa que vi antes. Talvez eles tenham trancados no cemitério e estavam olhando por ajuda para sair. Eu saí no saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei em volta e novamente disse olá. Talvez a porta batendo tenha sido eles saindo. Comecei a olhar por todas as janelas e parei quando vi um deles, alguém do outro lado, olhando para trás para mim com uma expressão vazia. Eu pulei, voltaram e gritaram e eles não recuaram. Eu me aproximei e fiz uma careta. Olhar confuso quando percebi que reconheceu este hispânico de aparência mais velha homem na minha cabeça. Isso me lembrou exatamente do fotos do pai de Antônio que ele mostrou. Eu com meu coração em minha garganta acabei a porta da frente do prédio e para o lado onde eu vi o homem, mas ele estava se foi. Ele não estava reservando no campus, ele não estava escondido em um arbusto próximo, ele se foi. Olhei ao meu redor enquanto eu estava no a chuva ficou encharcada e depois correu de volta para dentro. Arrumei minhas coisas trancadas e peguei meu carro. Abri e fechei o portão mais uma vez trancando-o atrás de mim e dirigi para casa. Quando minha esposa me perguntou em casa por que eu estava sendo tão quieto, que acabei de contar a ela um longo dia de trabalho até hoje. Acho que estava apenas me sobrecarregando e minha mente estava pregando peças em mim.
mas ainda é genuinamente perturbador pensar sobre por Jeremias. Meu nome é Jeremy. Isso estava morto de outubro frio e ventoso. Eu moro em uma cidade um tanto grande, é muito pobre e velha. Edifícios do tipo do início do século XVIII. Amigo e eu estávamos entediados uma noite e decidi sair às 3 da manhã. Eu sei que sair às 3 da manhã em uma cidade pobre não é exatamente inteligente, mas gostamos de ter nossa diversão. Ficamos entediados de dirigir por aí explodindo nossa música. Nós dois somos um grande metal cabeças e naquele ponto tínhamos o nosso próprio banda, então decidimos que seria interessante e legal passear por um cemitério na cidade atrás da praça da cidade velha. Um enorme cemitério é dividido por dois lados de uma rodovia, ambos os lados ocupando cerca de 20 acres de terra. Como eu disse, é enorme. Decidimos dar uma olhada na parte mais antiga do cemitério. Esta parte é completamente separado do resto do mais novo cemitério com uma velha cerca e portão de ferro. Podemos andar por aí e verificar saindo do cemitério tentando ler o velho graves cobertos de musgo tirando fotos, sendo um pouco desrespeitoso, eu sei, mas estes eram graves de pelo menos um século atrás, então não havia ninguém vivendo isso. Ficaria chateado com isso e tenho certeza as pessoas nos túmulos também não se importaram muito. Depois de cerca de uma hora verificando, nos sentamos ao lado de uma nogueira gigante no meio do antigo cemitério que fica. Quando ouvimos essa garotinha rindo, tipo, quero dizer, era muito perto de nós. No começo eu presumi que talvez fosse um brinquedo deixado no túmulo de uma criança ou algo assim. Assim eu não sou de assustar facilmente, então eu apenas percebi que é ativado por movimento ou algo assim. Nós não somos de jeito nenhum fácil de assustar, então nós dois meio que rimos, apontando que é assustador e justo. Continue conversando e aproveitando o ambiente. Então, como em todas as histórias como essa, eu recebo a sensação de algo ou alguém me observando. Mais uma vez eu apenas imaginei que eu estava deixando a coisa toda acontecer na minha cabeça. Então meu amigo diz que pensa que vê alguém nas sombras. Uma pequena área arborizada ao lado do cemitério do qual estávamos muito próximos. Neste ponto estamos ambos um pouco assustou-se e decidiu se levantar e deixar, e esse barulho é exatamente o mesmo barulho tocou novamente quando ouvimos folhas esmagando debaixo dos pés de alguém. Foi quando reservamos e corremos pela colina que leva à parte antiga do cemitério onde meu carro estava estacionado. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. Parecia que aquele barulho de risada era nos seguindo. Naquele ponto nós dois meio que entramos em cheio modo de luta ou fuga. Nesse ponto indo o mais rápido que pudemos sem pensar. Os ruídos atrás de nós pararam quando chegamos para o meu carro. Liguei meu carro e coloquei o dirija saindo para a rodovia sem olhar. Felizmente ninguém nos bateu. Descemos o caminho para o único gás estação que está aberta neste horário de noite para verificar. Na parte de trás do meu carro nós ambos estavam discutindo como estávamos com medo de que algum tivesse sido feito com isso. Nós deu uma volta para verificar e encontre imediatamente as portas traseiras se abrem. Eu sei com certeza que nenhum de nós nunca abriu. Não havia razão para nós abra. Eu olho nos bancos traseiros, faço certeza de que não há nada lá. Volte imediatamente o carro e retire. Ainda estou confuso sobre o que aconteceu naquela noite. Não tenho certeza se nós dois reagiu exageradamente ou tudo o que sei é que ainda sinto aquela sensação estranha de que algo está atrás de você sempre que eu digo essa história. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Shane, que era grande idiota, veio relaxar em nosso porão, como costumava fazer durante o verão. Lembro que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola na mão e eu estava comendo Wendy's quando ele disse que deveríamos dar uma olhada naquele assustador pequeno cemitério do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória de todas e eu até disse isso a ele. Ainda assim não tivemos aula no dia seguinte. Eu sabia exatamente em qual cemitério ele estava falando sobre.
Eu não sei se alguém deveria chamá-lo um cemitério normal ou é apenas um pequeno lote de terreno com talvez 100 lápides. No máximo as lápides muito arcaicas olhando e a qualquer momento passaríamos por lá não haveria sinais de alguém ter vindo visitar na última década o site provavelmente datava de séculos atrás e tinha uma vibração super assustadora porque foi fechado por um gótico cerca de metal e foi cercado por bosque dos dois lados, estrada de um e algum velho prédio abandonado do outro tudo sobre isso deu medo vibrações foi preciso um pouco de persuasão, mas Shan conseguiu me fazer querer verificar. Fora também ironicamente era um avermelhado muito turvo. Tipo de dia, acho que é conveniente adicionar para o humor. Shan estacionou seu Honda ao lado de a estrada que eu disse a ele para parar mas não era óbvio que o tráfego era baixo. Estrada, então pareceria meio suspeito ele parou algumas centenas de metros abaixo estrada e saímos e atravessamos o floresta para que qualquer possível passagem o trânsito não nos veria entrando no pequeno cemitério pular a cerca na floresta foi fácil. Talvez fosse uma cerca de 3 ou 4 pés Shan meio que assumiu a liderança nisso desde foi principalmente seu empreendimento ele nos conduziu através da pequena trama misteriosa de terra e olhamos para o arcaico lápides todos parecem ser do dia 19 século, a escrita em alguns deles era ilegível naquele ponto eu sei que parece super idiota e clichê. Mas não pude deixar de sentir que estava sendo vigiado constantemente comecei a olhar ao redor bosque. Eu disse ao Shan o quão assustador isso era, eu sei ele respondeu. Ainda com a sensação de estar sendo observado eu olhei para o prédio abandonado ao lado para o cemitério em uma das janelas. Por um breve momento eu sabia que vi alguém de pé na janela, mesmo através do mancha de neblina e sujeira no vidro, mas eles casualmente se abaixaram ou caminharam longe da janela. Eu disse a Shan que estávamos sendo vigiados por alguém naquele prédio e ele se virou para olhar também, então ele foi para procure a entrada para ele eu disse a ele, não, eu disse que deveríamos apenas sair antes que tenhamos problemas. Fiquei parado perto da lápide que ele estava olhando enquanto ele andava pelo prédio e então ele encontrou uma maneira de entrar. Ele me chamou, mas eu fiquei parado e ouvi um barulho alto. Então olhei naquela direção e ali esse homem mais velho provavelmente tinha cerca de 55 anos. Cabelos grisalhos usavam uma capa de chuva preta que eu acredito que ele estava vestindo jeans e ele tinha um bigode, mas isso é tudo que eu realmente tenho dele então ele abriu a boca e gritou não apenas gritou, ele gritou, saia ele gritou tão alto que pensei ter visto pássaros voam para longe de serem assustados e assim comecei a sentir tonto e de repente tudo escureceu a próxima coisa que me lembro foi de acordar ser arrastado na floresta eu surtei pensando que estava sendo sequestrado mas quando me virei e me levantei e vi que estava apenas Shao Shan estava pirando com algo que ele me disse para segui-lo e correr de volta para o carro, então não fiz perguntas enquanto corríamos pela floresta eu ouvi algo perto de mim e quando eu virei e percebi que estávamos sendo seguidos por alguém então corri ainda mais rápido. Chegamos ao Honda dele e ele basicamente colocou em movimento antes mesmo de o carro ter uma chance de começar totalmente quando Shan estava dentro daquele lugar abandonado. Edifício ele encontrou um sigilo de perplexidade pintado no piso de madeira que é basicamente o sinal de Satanás em volta havia um monte de bonecas esquisitas com botões para os olhos. Você não conseguiu ver mais nada o prédio porque ele ouviu o velho homem grita comigo lá fora ele veio correndo e me encontrou desmaiada no chão e ele viu o velho lentamente caminhando até mim ele começou a me arrastar para longe do velho homem e na floresta ele realmente literalmente me pegou e me jogou à cerca para me tirar de lá eu rapidamente voltei à consciência e foi quando corremos eu só desmaiei uma vez na minha vida e foi naquele momento não sei por que desmaiei, mas
acontecendo em um cemitério com algum tipo do edifício ritual satânico ao lado. Isso torna tudo muito mais estranho. Anônimo. Meu avô faleceu há alguns anos. Eu sempre fui muito próximo dele. Em julho passado, no aniversário dele, eu paguei ele uma visita ao cemitério. O cemitério que ele e minha avó escolheram ser enterrado ficava a cerca de 1 hora de carro do meu apartamento. Minha família morava mais perto, então todos foram para o túmulo dele juntos. Eu tive que ir separadamente. Foi um dia chuvoso e deprimente. Não há nada pior do que visitar um cemitério em um dia sombrio. O porteiro do portão pediu o número do lote. Eu dei para ele e ele deixou eu dentro. É um cemitério bem grande e eu só estive lá algumas outras vezes, não como motorista, então tive dificuldades tempo para encontrá-lo. Eu não vi muitas outras pessoas, se é que alguma. O cemitério naquele dia, tenho certeza que o tempo teve algo a ver com isso. Eventualmente encontrei a pedra dele e estacionei meu carro na grama ao lado. Coloquei algumas flores debaixo de uma pedra. Fiquei lá por um tempo com meus olhos, fechei e rezei. Quando terminei minha oração, abri meu olhos e olhou para cima. Havia um velho parado por volta das 5 fileiras de sepulturas diretamente em frente e ele estava olhando diretamente para mim. Eu conhecia esse homem, embora fosse meu avô. Não poderia ser. Esfreguei os olhos e ele se foi. Eu acabei de ter um momento espiritual ou onde meus olhos e os meus pregam peças. De qualquer forma, eu tive arrepios e tive arrepios sinceramente. Fiquei assustado. Voltei para o meu carro e disse te amo vovô e foi embora. Eu senti como se estivesse com dor de cabeça no caminho casa. Não sei porque eu era o único carro na Prospect Road, estrada tranquila com floresta densa em ambos lados. Normalmente haveria servos atravessando aqui. Meu carro disparou pela estrada que avistei alguém na beira da estrada vindo acima. O que foi que não havia calçadas ou trilha nesta estrada? Desacelerou. Não poderia ser. Parece meu avô de novo. Quando percebi isso, meu coração caiu 1000 pés e eu desviei o carro acidentalmente. Eu tentei desesperadamente recuperar o controle e parei. Felizmente meu carro não acabou em uma árvore. Em vez disso, apenas derrapou no meio da estrada até parar. Eu imediatamente olhei para onde vi ele e eu vimos um servo ao lado do estrada olhando para meu carro. Meu coração estava literalmente acelerado. Eu estava com medo e não me sentia bem.